Paz do Senhor, irmãos, bom dia. Hoje vamos começar mais um estudo aqui da Palavra de Deus. Este estudo, hoje nós vamos falar sobre a prisão de Jesus Cristo, um momento em que os soldados romanos pegam ele e levam ele aos sacerdotes para poder ser julgado. Então, se você ainda não teve a oportunidade de pegar os outros estudos, onde nós vamos falar sobre o momento do Getsemane, que ele soa gotas de sangue, clama a Deus, busca a presença do Pai. Nós falamos também no momento que ele está falando ali com os discípulos, que ele está orando, até o momento em que Judas chega e dá o beijo nele. Então hoje nós vamos dar continuidade a este assunto. Então, se você ainda não assistiu às últimas aulas, volta lá no canal. Já tem 2 aulas, Getsemane e o momento da prisão. Agora nós estamos na parte do julgamento de Jesus Cristo, tá? E nós estamos fazendo comparações, lembrando de Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque nós, como já tenho falado nas outras aulas, outras coisas tipo Isaías 53. Em Isaías 53, a palavra do Senhor diz que ele não abriu a boca para falar um único ai. Ele não reclamou de nada no momento da crucificação. Então, tem diversos pontos em outras passagens bíblicas que eu não vou mencionar. Eu vou pegar somente o que diz os 4 evangelhos. Amém? Então, se inscreva no canal, deixe teu like, deixe teus comentários e vamos para a tela do computador onde eu vou colocar a palavra para você poder acompanhar. Deus te abençoe poderosamente nesse estudo. Guarde e guie o teu coração. Então abra comigo a tua Bíblia no livro de Mateus 26, aonde a palavra do Senhor vai nos dizer assim, Mateus 26, 57. Então os que prenderam Jesus o conduziram à presença de Caifás, o sumo sacerdote, cuja residência estava reunidos os mestres da lei e os anciões. Contudo, Pedro seguiu a Jesus de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se junto aos guardas para sondar qual seria o fim daquela ocorrência. Mas os líderes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam tentando suscitar um falso testemunho contra Jesus, para que tivessem o direito de condená-lo à morte. Todavia, nada encontraram, apesar de se terem apresentado vários depoimentos inverídicos ao final. Entretanto, compareceram 2 testemunhas que alegaram: este homem afirmou, tendo poder para destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. O concílio era obrigado a ouvir em separado as testemunhas e então comparar os testemunhos para determinar se eles eram realmente consistentes, se havia veracidade. Testemunhos inconsistentes eram considerados inválidos. Por isso que estava acontecendo isso. O testemunho era baseado em uma compreensão confusa de declarações de Jesus, uma vez que tanto em 2 Samuel 7, 13 e 14 quanto em Zacarias 6, 12 retratavam o Messias como aquele que construiria o templo para Deus. O sumo sacerdote considerou a declaração a respeito da edificação do templo em 3 dias como a reivindicação do Messias. O sumo sacerdote parece ser como é que eu posso explicar de uma maneira mais clara? O sumo sacerdote, ele tenta usar os títulos que Jesus ganhou, Cristo, Filho de Deus, de maneira incambiável, sugerindo que muitos judeus viam o título Filho de Deus como messiânico à luz, conforme Salmos 2. Se nós prestarmos atenção no livro de Mateus e Marcos, há semelhança. Então prenderam Jesus e o conduziram à presença de Caifás, o sumo sacerdote, Mateus 26, 57. Enquanto Marcos 14, 53 vai falar: levaram Jesus ao sumo sacerdote e então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Da mesma maneira, 58 de Mateus 26 e Marcos 14, 54 vai dizer: Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e permaneceu assentado entre os criados, aquecendo-se junto ao fogo.
os chefes dos sacerdotes, no versículo 55 de Mateus 14, de todos os sinédrios estavam buscando denúncias contra Jesus. Todavia, não conseguiram encontrar nenhuma. Várias pessoas também testemunharam falsamente contra ele. Contudo, sua declaração não se mostraram coerente. Enquanto Mateus está dizendo que apenas 2 testemunhas, Marcos está dizendo que são várias. Lembrando a você que a diferença dos anos em que elas foram narradas, escritas, dá para ter essa pequena diferença. Mas a verdade é que tinham muitas pessoas naquele local e muitos deles tentavam acusar Jesus. Só que Marcos já deixa mais claro que 2 se esforçaram mais para condenar a Jesus Cristo. Só que em Lucas 22, ele vai nos dizer assim, versículo 63, os homens que haviam detido a Jesus começaram a zombar dele e o espancá-lo. Vendaram seus olhos e escarneciam. Profetiza-nos, quem é que te esbofeteou? Ele dirigiam muitas outras palavras infames, blasfemando. Enquanto João 18 vai dizer assim, assim o destacamento de soldados, aquela comitiva de soldados que prenderam Jesus com o seu comandante e os guardas dos judeus, prenderam Jesus e o amarraram e conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia sugerido aos judeus que é conveniente morrer um homem pelo povo, que é aquela entrega pela Páscoa, onde acontece a troca entre o escravo e o pecador, entende? E sempre se entrega um homem. Se você pegar biblicamente falando, juntando essas 3 passagens, a gente consegue ver que quando Jesus é capturado, amarrado e preso, os homens já começam a bater nele, já começam a judiar dele, porque eles levam a casa de Caifás para ele poder ser julgado, aonde aqueles homens do Sinédrio, aqueles homens sacerdotes, os mestres da lei estavam reunidos. Porém, uma vez que na antiguidade você chegava na casa de alguém, você não entrava diretamente aonde essa pessoa estava. Geralmente você ficava numa sala aí esperando para então essa pessoa vir te convidar a colocar para dentro. Ou geralmente essa pessoa não estava na sala da casa e você ficava na sala da casa, aguardando a pessoa vir ter um encontro contigo. E neste momento, enquanto aguardam Caifás e os demais chegarem para analisar e julgar a Jesus Cristo, os soldados aproveitaram. Por que Lucas narra, vendaram seus olhos e escarneciam? Profetiza-nos, quem é que te esbofeteou? Porque eles sabiam que Jesus era considerado um profeta, era chamado de profeta, e todo profeta declarava coisas que os olhos humanos não viam. E eles, vendando os olhos de Jesus, batiam neles para ver se realmente Jesus saberia aonde estava. Só que aqui neste ponto eu quero refletir uma coisa com você. Biblicamente falando, Jesus não falou um único ai. Jesus não reclamou de cada soco. Ele não reclamou de cada soco, de cada chute, de cada gospe, de cada tapa. Em momento algum ele falou algo, a não ser em partes que nós vamos chegar ainda. Mas por que Jesus não declarava? Primeiro, porque não adianta falar com pessoas que não querem ouvir. Porque se ele falasse para esses soldados, olha, você fez isso, não ia fazer diferença nenhuma. Então Jesus não perdeu seu tempo abrindo a boca para conversar com quem não adiantaria. E segunda, porque no livro de Isaías, capítulo 53, como eu já mencionei na aula anterior, vou reforçar nesta aula, Isaías traz a revelação messiânica do Messias que viria. Em um dos versículos desse messiânico, o qual ele fala de Jesus, ele diz, sem falar nenhuma palavra, Jesus se entregou. Se entregou Jesus sem falar sequer uma única palavra. Então isso me faz a entender que Jesus não disse nenhum único ai enquanto era espancado, enquanto ele apanhava daqueles homens. Então, para te deixar claro, nenhum evangelho registra de forma abrangente o julgamento de Jesus. Cada um enfatiza diferentes eventos e perspectivas. Mas está claro que as suas autoridades políticas romanas e os líderes religiosos judeus estavam envolvidos na determinação da sentença
da morte de Jesus. Quando eles conduziram, se refere aos que prenderam o Senhor Jesus. Mateus disse que o sumo sacerdote era Caifás, que serviu entre o ano 18 e 36 depois de Cristo. Você pode ver isso lá em Mateus 26, 57. O fato de que os 3 grupos estavam reunidos indica que esta era um encontro no Sinédrio. Então eles estavam no Sinédrio esperando os acontecimentos. Você pode ver o versículo 43 e 55. Já em Marcos 14, 54, Pedro seguiu o destacamento da prisão e por fim aquecia-se. Nós vamos ver essa narrativa também em João 18, 18, no palácio do sumo sacerdote. O Sinédrio inteiro, especialmente os principais sacerdotes, já haviam decidido executar Jesus, de modo que ficaram preocupados procurando provas para justificar seu plano. Muitas pessoas testemunharam falsamente, coisa que não concordavam, sob interrogatório cruzado. O Antigo Testamento requeria a concordância de 2 testemunhas em uma causa máxima. Por isso que Mateus fala 2 testemunhas, que pelo menos 2 tinham que bater a mesma narrativa da história. E conforme a lei do Antigo Testamento. Você vai poder ver isso em Números 35:30 e Deuteronômio 17:6 e no capítulo 19. Alguns que testemunharam falsamente disseram ter tido uma experiência de primeira mão. Aparentemente, eles distorceram a observação de Jesus. Lembra daquela brincadeira telefone sem fio? Você ouve uma coisa e entende outra? Era o que eles estavam tentando fazer. Que é onde tem que cuidar muito. Porque na palavra de Deus também acontece muito esse tipo de coisa. Quando os pregadores falam uma coisa e a pessoa que está escutando entende outra. A maneira horrível como Jesus foi tratado nas mãos dos soldados também é descrita no texto em Mateus 26:67, que nós vamos ler ainda, e em Marcos 14:65, que nós ainda vamos tratar também. Já Lucas 22:66 diz assim, logo que o dia clareou, reuniu-se todo o sinédrio, tanto dos chefes dos sacerdotes quanto ao mestre da lei, e Jesus foi conduzido à presença dos maiores líderes do povo, onde o interrogavam. Então vejam, teologicamente falando, Jesus foi preso à meia-noite, e até ele chegar no sinédrio, era por volta ali de 2, 3 horas da manhã. E aonde agora Lucas narra para nós no versículo 66, que somente quando o dia começa a clarear, ou seja, próximo às 5, 5:30 da manhã. Então teve tempo dos soldados judiarem, machucarem, baterem em Jesus. A via de regra era obrigatório que o dia amanhecesse para que o Sinédrio, o conselho de líderes dos judeus, pudessem fazer um julgamento, no qual decidiram por pena de morte, que só poderia ser executada pelo governo romano. Isso explica porque eles esperaram pelo amanhecer. Todavia, esse julgamento foi ilegal em vários outros aspectos. Não podia haver julgamento de manhã, de um dia festivo como a Páscoa, que estava na sexta-feira. Não se ofereceu defesa formal a Jesus, ninguém defendeu a Jesus, não tinha testemunhas para defenderem Jesus. O veredito foi dado em um único dia, e não nos 2 dias obrigatórios para os crimes capitais, porque Jesus estava sendo acusado de rebelião, ou seja, um crime capital. E esta rebelião que ele era tratado é uma coisa que levava de 2 a 3 dias para o julgamento, do qual eles precisavam alicerçar. Só que isso aconteceria na sexta, até às 18 horas, sábado não faziam nada, aí seria domingo, porque para os judeus domingo é o primeiro dia, enquanto nós brasileiros ficamos domingo em casa, descansando, aproveitando, tudo fechado, os judeus é diferente, tudo abre no domingo, porque domingo é o primeiro dia, sábado é o 7º dia, o dia do descanso. Eles voltariam a jogar no domingo e na segunda-feira. Segunda-feira sairia o veredito. Mas nós sabemos que os planos de Deus
não eram esse? Anás, além de ser sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano, também tinha sido sumo sacerdote de 6 a 15 depois de Cristo. Ele ainda exercia considerável influência sobre o povo judeu. Aí no versículo 15 de João 18 vai dizer assim, Simão, Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus, por ser conhecido do sumo sacerdote. Este discípulo entrou com Jesus no pátio, na casa do sumo sacerdote. Glória a Deus, aleluia. Bom, só um pouquinho que eu tô tendo um probleminha aqui nos slides, mas continuem comigo aí. E se nós continuarmos a narrativa, Mateus 26, Mateus 26, 60 vai dizer assim, Todavia nada encontraram, apesar de se terem apresentado vários depoimentos inverídicos. Ao final, entretanto, compareceu 2 testemunhas que alegaram. Este homem afirmou, tendo o poder para destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Versículo 62. Então o sumo sacerdote levantou-se e interrogou a Jesus. Não tens o que responder a estes que depõem contra ti? Mas Jesus manteve-se silêncio diante do que o sumo sacerdote lhe intimidou. E eu te coloco sob juramento diante do Deus vivo e exijo que nos diga se tu és Cristo, o Filho de Deus. Jesus olha para eles no versículo 64 e diz, tu mesmo o declaraste. Afirmou-lhes Jesus, contudo eu revelo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Diante disso, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, denunciando, ele blasfemou, porque necessitamos de outras testemunhas, eis que acabais de ouvir tal blasfêmia. Enquanto Marcos 14, no versículo 57, vai dizer assim, então outros se levantaram para testemunhar inverdades contra ele. Nós os ouvimos exclamar, eu destruí o templo e reconstruirei por mãos humanas em 3 dias. Olha só como muda a história. Por mãos humanas em 3 dias. Edificarei outro, não erguido por mãos de homens. Entretanto, nem mesmo quanto a esta acusação, o testemunho deles era congruente. Então o sumo sacerdote levantou diante de todos e interrogou Jesus. Não contesta a denúncia que este levantara contra ti? E ele, contudo, permaneceu em silêncio e nada replicou. Mas o sumo sacerdote voltou a indagá-lo. És tu o Messias, filho do Deus bendito? Jesus asseverou, eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e chegando com as nuvens do céu. Diante disso, o sumo sacerdote rasgou uma veste e esbrajou, porque ainda necessitamos de outras testemunhas? Lucas 22 vai dizer assim, se tu és Cristo, declara-o a nós. Então Jesus lhe respondeu, se eu vou-lo disser, não acreditareis em mim. Assim como se eu vos questionar, tampouco me atendereis. No entanto, a partir de agora, o Filho do Homem será assentado à direita do poder soberano de Deus. Ao que todos lhe inquiriram, ora, então se és o Filho de Deus, então Jesus lhe afirmou, vós dizeis que eu sou. Diante disso, exclamaram todos, por que precisamos de mais testemunhas, posto que acabamos de ouvir a confissão da sua própria boca? Então, se você prestar atenção nas 3 narrativas, elas são totalmente iguais. Só existe uma diferença, que Mateus e Lucas são semelhantes, mas em Marcos é diferente. É quando Jesus vai dizer, sim, eu sou Cristo, o Filho de Deus. Em Mateus e em Lucas, ele fala, vocês estão falando, vocês estão admitindo que eu sou, vocês estão me apontando como eu sou. Vocês estão declarando, não tenho mais nada a dizer. Enquanto Marcos defende a ideia de que Jesus falou, sim, eu sou. E nas 3 versões, Caifás rasga a roupa e declara, para que precisamos de mais testemunhas, se esta blasfêmia não é o suficiente. Só que também Mateus, Marcos e Lucas declaram igualmente que Jesus deixou bem claro um detalhe. Vocês verão, e a hora que vocês verem, saberão que eu realmente sou. Jesus está dizendo, vocês vão se arrepender disto ainda.
No tempo certo, o arrependimento virá. Agora eu abro parênteses neste estudo e trago para o nosso lado pessoal. Você está tendo capacidade de admitir quem Cristo é na tua vida? Ou vai esperar o arrependimento bater para você falar, puxa, realmente era Cristo? Pare e analise. Feche parênteses. Voltemos ao nosso estudo. A confissão de Jesus reconhecia que ele era o Messias e o Filho de Deus. Todavia, ele contrariou interpretações confusas de seu papel messiânico, ao se descrever como Filho do Homem. Tanto Filho do Homem quanto a expressão vinda sobre as nuvens do céu foram tiradas de Daniel 7,13. As palavras de Jesus confirmaram que ele pretendia de que seu título expressasse não apenas a sua humanidade, mas sim a sua identidade como rei, de origem celestial, de origem divina, de origem de um Deus, que havia de reinar sobre o reino eterno. As palavras assentado à direita ecoam bastante em Samuel, em Salmos 110:1, que vai dizer: assim declarou o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita e guarda enquanto os teus inimigos faço um objeto de descanso para teus pés. Olha só, o Salmo 110:1 é Davi declarando. O Salmo de Davi, o reino sacerdotal do Messias, quando Davi profetiza: assim declarou o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita e guarda enquanto os teus inimigos façam um objeto de descanso para teus pés. Declarou o meu Senhor Deus ao meu Senhor Jesus: assenta-te à minha direita. Por isso Jesus falou: vocês ainda verão o Filho do Homem assentado ao lado do Pai, com a devida glória, com o devido respeito, com o devido temor. E outra coisa que eu quero te chamar a atenção é a execução por apedrejamento. Era a penalidade prescrita no Antigo Testamento para a blasfêmia. Isso você pode ver em Levíticos 24, do 10 ao 23. Então Jesus não tinha que morrer. Jesus não precisava morrer, porque a blasfêmia ele não precisava morrer por cruz, mas ele seria apedrejado. Se no meio do apedrejamento ele morresse, era porque mereceu, mas muitos conseguiriam viver na fase do apedrejamento e ficariam bem machucados. E nessa parte, Jesus conseguiria se salvar. E em algumas visões, em algumas partes teológicas, e da forma da leitura também que você está tendo ali em Lucas 22, do versículo 67 em diante, dá para tentar ver, tentar compreender e entender uma manobra tática, provavelmente para que Roma não pensasse que Jesus queria subir ao trono vazio de Israel. Jesus não deu uma resposta direta quando lhe perguntaram se ele era Cristo, sabendo que não podia esperar tratamento justo da parte dos membros do Sinédrio. Jesus se identificou como Filho do Homem, que iria se assentar para julgá-los em um tribunal muito superior àquele, o tribunal do céu, à direita do poder de Deus. O Sinédrio entendeu quando Jesus disse que era o Messias, mas quis apanhá-lo em uma blasfêmia mais direta. Alegar que ele era o Filho de Deus, as respostas de Jesus parecem vagas aos olhos daqueles homens que estão lá, parece vaga aos nossos olhos nos dias de hoje. Mas aqueles que estavam presentes na época tiveram a capacidade de uma pequena interpretação que muitas vezes nós hoje no dia não temos, que era uma confissão óbvia. Tendo isto em mãos, eles concluíram que não havia necessidade de outro testemunho. Eles começaram a achar que, olha, é blasfêmia, não precisa de mais nada, agora acabou tudo, temos o que nós precisávamos, levem-o à morte. E assim é o que eles fazem com Jesus enquanto ele está no Sinédrio. Não sei se essa aula ficou clara para você, se essa aula ficou direta e direcionada para ti, mas resumidamente essa aula, aqueles homens, os soldados, a comitiva de soldados prendem a Jesus, levam Jesus até o Sinédrio, e quando eles chegam ao Sinédrio, eles batem Jesus, vendam os olhos de Jesus, porque você pode ver que em Mateus
Em Lucas, às vezes, vai aparecer isso mais para frente, quando eles batem em Jesus, eles falam, nos profetiza, quem foi que te bateu? Mas aqui, neste estudo, a gente conseguiu comparar os três e ver que em um determinado momento, Jesus estava com os olhos vendados e por isso não podia ver quem estava batendo nele, e eles começam a zombar de Jesus desta maneira. Fora tapas, socos, chutes e cuspes, que ainda nós vamos ver enquanto Jesus estava no Sinédrio, um lugar de julgamento. No lugar de julgamento você não apanha, você não sofre, nem nada disso. Mas eles começaram a zombar de Jesus, muito mesmo antes do julgamento de Jesus começar. Lembrando que para os soldados romanos, tudo se resolvia na base da força. Dá uns tapinhas que é melhor. Vamos bater agora, porque senão depois a gente perde a oportunidade. E enquanto ele estava no Sinédrio, foi isso que aconteceu com ele. Amém? Então essa parte é a parte do Sinédrio. Que você possa refletir nesse estudo, que Deus abençoe a tua vida poderosamente.